no qual vai tudo por água abaixo. Enquanto atravessava a estrada, Jared tentou não sacudir os nós deliberadamente soltos que lhe mantinham as mãos atadas atrás das costas. Marchava atrás de Mallory também amarrada e evitava olhar para cima para a sombra distante de Byron e Simon, que voavam por cima das suas cabeças. Aliás, voar seria a sua única forma de fuga se as coisas corressem mal, e a forma mais rápida se as coisas corressem bem. Procónio tocou em Jared com a ponta da espada dos anões. Despachem-se, seus montes de lixo. Para com isso, protestou o rapaz, quase tropeçando. Dedalete agitou-se contra a sua nuca. Ainda nem sequer estamos lá dentro e essa coisa é afiada, lembrou-lhe Jared. Certo, afirmou Hobgoblin, reprimindo o riso. Azar o teu, estafermo. Ou deixas o Jared em paz, ou vou ter de te mostrar como se usa uma espada, sibilou Mallory, calando-se de seguida. As árvores daquele lado da estrada estavam quase todas despidas de folhas negras e mortas. As poucas que ainda restavam pendiam dos ramos como morcegos. Estas árvores tinham um aspecto menos real do que as árvores de metal dos anões. Além das árvores, Jared conseguia ver o ferro velho. O portão, comido pela ferrugem, estava aberto e o caminho de terra batida estava coberto de tufos de ervas mortas. Espetada no chão, num ângulo estranho, estava uma placa que dizia Entrada proibida e, por todo o lado, havia carros velhos, pneus e outros tipos de lixo, empilhados desordenadamente em montes que pareciam dunas ao longo de uma praia. Um pouco mais à frente, Jared conseguia ver o palácio nitidamente. Os vidros e as placas de zinco das suas torres reluziam, batidos pelo sol. Viu vários goblins a espreitar da carcaça enferrujada de um carro. Duas das criaturas farejavam o ar enquanto uma terceira desatava a ladrar. De seguida, os goblins saíram do veículo rastejando, erguendo as cabeças de sapo e rangendo os dentes de vidro e osso. As criaturas estavam armadas com lanças e espadas curvas feitas pelos anões. Diz qualquer coisa, sussurrou Jared para Procónio. Apanhei os humanos, gritou Procónio, e sem a vossa ajuda, seus vira-latas. Um enorme goblin deu uns passinhos rápidos, aproximando-se deles. Tinha dentes feitos de vidro de garrafa verdes, castanhos e transparentes que brilhavam à luz do sol. Vestiam um sobretudo esfarrapado com botões manchados e sem brilho e um chapéu de 3 bicos poído. Foi o chapéu que mais prendeu a atenção de Jared, pois tinha uma cor estranha, castanha avermelhada, e à sua volta voavam moscas. Tu é que os apanhaste? Os dois? E foi bastante fácil, ó grande minhocas, vangloriou-se Procónio. Ali estavam eles. A rapariga brandia esta espada aqui. É afiada, não é? Mas eu fui demasiado rápido para eles. Minhocas olhou para ele e Hobgoblin ficou sem palavras. Está bem, começou de novo. Eles estavam a dormir e eu... Os goblins começaram a ladrar alto. Jared não tinha a certeza se eram gargalhadas ou outras coisas quaisquer. Não interessa, consegui capturá-los. São os meus prisioneiros, disse Procónio, erguendo a espada de Mallory. A espada parecia enorme nas suas pequenas mãos e oscilava um pouco. Minhocas ladrou e a ponta da espada tombou. Jared olhou rapidamente para o céu para verificar se Simon e Byron estavam por perto, mas eles ou estavam bem escondidos ou tinham-se ido embora. Pela 1000ª vez rezou para que Simon conseguisse controlar o grifo. Quem manda sou eu, declarou Minhocas. Tragam-nos. Ladrando sempre, uma multidão de goblins puxou e empurrou Mallory e Jared pelo ferro velho. Tinham de ter atenção para não pisarem os pedaços pontiagudos de metal que estavam espetados por todo o lado na terra seca. Cada vez que um dos dois abrandava o passo, os goblins empurravam-nos e espicaçavam-nos com as suas armas. As calças de ganga de Jared ficaram cheias de ferrugem dos carros à medida que ele passava nos estreitos espaços entre os veículos. Finalmente chegaram a uma clareira
onde mais uma dúzia de goblins descansava ociosamente à volta de uma fogueira. O chão em torno do lume estava cheio de ossos pequenos. Minhocas grunhiu e apontou para um carro azul que estava perto da fogueira. Amarrem os prisioneiros ali. Devíamos levá-los até ao palácio de sucata, disse Procónio em tom pouco convincente. Caluda, eu é que dou as ordens aqui, ladrou o goblin entroncado. Um goblin sorridente usou um pedaço de arame enferrujado para atar a corda que prendia Jared e Mallory ao carro. Enquanto o goblin enrolava o arame em torno do retrovisor, Jared sentia o seu bafo fedorento e conseguia ver a sua estranha pele manchada, os tufos de pele que lhe brotavam das orelhas, o branco mortiço dos seus olhos e os longos e tremelicantes bigodes. Os outros goblins observavam e esperavam de pé, formando um círculo. Voltem para os vossos postos, seus cachorros preguiçosos, berrou o goblin grande. Depois, virando-se para os que já lá estavam à sua chegada, franziu o sobrolho. E é bom que os prisioneiros estejam onde eu os deixei. Vou informar a Molgarate da sua presença. Ladrando, a maioria dos goblins regressou às patrulhas enquanto a criatura se afastava, mas uma mão cheia deles ficou para trás, sentados à volta da fogueira. Jared contorceu as mãos. Tinha a certeza de que os nós ainda estavam suficientemente laços para se conseguir soltar, mas já não tinha tanta certeza de que conseguiria passar por aqueles goblins todos. Jared e Mallory ficaram sentados no sol frio e arenoso durante o que lhes pareceu ser muito tempo, observando os goblins que pegavam em lagartos pequenos e os atiravam para a fogueira. O céu começou a escurecer, riscado por raios dourados lançados pelo sol, que desaparecia a pouco e pouco. Talvez o plano não tivesse sido tão bom quanto pensávamos, comentou Mallory baixinho. Não conseguimos chegar nem perto da mãe e não sei onde está o Simon. Mas já estamos perto, sussurrou Jared em resposta. As suas mãos estavam suficientemente próximas para que ele conseguisse pegar numa das da irmã e apertá-la levemente. De que estão eles à espera? Perguntou ela com um gemido. Talvez estejam à espera de que o grandalhão regresse. Do outro lado da fogueira, um dos goblins lançou uma criatura preta que se contorcia para o meio das chamas. Nunca ardem, disse o goblin. Quem me dera que ardessem. Continuava a não ser possível comê-los, retorquiu o outro. Uma voz suave vinda do capuz de Jared fez-lhe lembrar-se de que o dedalete ainda estava com eles. Olha, sussurrou o pequeno doente, são salamandras. Jared olhou para junto das pernas. Uma das criaturas, semelhante a um lagarto, estava ao pé do seu sapato. Era de um negro opalescente, com patas frontais e um corpo longo que se afunilava numa cauda. A criatura estava a engolir o que parecia ser a cauda de outra. Jared, chamou Mallory, olha para dentro da fogueira. O que serão? Jared inclinou-se para a frente, o máximo que as suas amarras lhe permitiam. No meio das chamas estavam todas as salamandras que os goblins haviam atirado para o fogo. Contudo, em vez de ficarem carbonizadas, estavam calmamente deitadas enquanto as chamas ardiam à sua volta. Diante do olhar de Jared, algumas das criaturas moveram-se ligeiramente, uma delas virando a cabeça, outra correndo para se colocar no centro das labaredas. Eram mesmo imunes ao fogo. Tentando recordar-se do livro de Arthur, pareceu que este continha algo sobre salamandras, mas as imagens baralhavam-se-lhe na cabeça. Estas pequenas criaturas eram parecidas com as que estavam representadas numa outra ilustração, mas Jared não conseguia lembrar-se de qual. Estava demasiado nervoso para se concentrar. Tinha a cabeça demasiado cheia de pensamentos sobre a mãe, sobre o irmão e sobre os goblins que estavam tão próximos. Pouco depois, um dos goblins correu para junto deles e tocou-o de leve na barriga de Jared com uma garra suja. Tem um aspecto apetitoso. Apetecia-me arrancar-lhe uma das suas bochechas rosadas à dentada. Aposto que é doce como o mel.
Um longo fio de baba caiu no chão ao lado de Jared. Este engoliu em seco e olhou para Procónio. O Hobgoblin usava a espada dos anões para espicaçar as chamas e não ergueu o olhar, o que enervou Jared ainda mais. Um outro Goblin seguiu o olhar de Jared. O Minhocas pensará que foi ele, disse apontando para Procónio. Ele estava a fazer espalhafato há pouco. Procónio pôs-se de pé. Que ideia tão... Um terceiro Goblin aproximou-se, passando a língua sobre os dentes pontiagudos. Têm tanta carne. Afasta-te dele, avisou Mallory, largando a mão do irmão. Só nesse momento é que Jared reparou que estivera a apertar a mão de Mallory com tanta força que as suas unhas se tinham cravado na pele dela. Preferes que te comamos a ti? Perguntou o Goblin com meiguice. Açúcar, especiarias e tudo de bom. Se é disso que são feitas as meninas, a mim parece-me delicioso. Come isto, gritou Mallory, libertando-o as mãos e espetando-lhe um murro na cara. A espada, gritou Jared para Procónio, tentando libertar os pulsos da corda. O Hobgoblin olhou para ele uma vez, largou a espada dos anões e correu para fora da clareira. Cobarde, berrou Jared furioso. Já livre das amarras, correu em direção à fogueira, mas dois goblins agarraram-no pelas pernas, atirando-o ao chão. Avançando-o a rastejar até conseguir chegar com a mão à lâmina da espada, Jared agarrou nela e estendeu à irmã. Sentia a mão a arder e apercebeu-se, meio aturdido, de que se tinha cortado. Mais uns quantos goblins saltaram para as suas costas, imobilizando-o contra o chão. Afastem-se dele, exclamou Mallory, avançando. A espada cintilava quando ela a movia no ar. Os goblins recuaram, e Mallory golpeou o ar à frente deles. Os goblins saltaram de cima de Jared e correram para pegar nas suas próprias armas. Vai, foge, berrou Mallory. Um goblin saltou-lhe para as costas e mordeu-a no ombro. Jared agarrou no braço do goblin e puxou-o, arrancando-o de cima da irmã. Mallory pontapeou um outro que se aproximava. Um dos goblins pegou numa lança feita pelos anões e atirou em direção a Mallory. Ela desviou-se e atacou, trespassando o goblin com a espada. Quando a criatura uivou, Mallory ficou paralisada, tomando consciência do que tinha feito. A espada prateada estava manchada de sangue. O goblin caiu, mas outros aproximavam-se depressa e Mallory continuava a olhar fixamente. Um guincho por cima das suas cabeças quebrou o seu transe. Byron desceu rapidamente sob a clareira e os goblins dispersaram, escondendo-se debaixo do lixo para se protegerem. As asas do grifo batiam pesadamente, levantando poeira. Vamos, bradou Jared, agarrando no braço de Mallory. Juntos saltaram para o tejadilho enferrujado de uma carrinha e daí para um carreiro estreito com vedações carcomidas. Passaram por uma banheira virada e uma pilha de pneus. A certa altura viram uma série de portas encostadas a um frigorífico e quando passaram por elas Jared parou abruptamente. Ali, deitada num resguardo de metal, onde de lado estava uma vaca.